Bom, iniciando aqui o nosso estudo, dando continuidade ao estudo do nosso bom e velho Livro dos Espíritos, nós vamos estudar então capítulo 6, lá nas Leis Morais, Lei de Destruição. Nós vamos falar hoje do item 6, o duelo, a partir da questão 757. Quando se trata desse assunto, muitas vezes ele acaba sendo um pouco desvalorizado no estudo doutrinário que a gente costuma fazer, principalmente pelo fato da gente já não conviver com essa prática nos nossos tempos atuais. Normalmente a gente faz uma análise daquilo que acontecia no passado, nos contos, nas histórias, nas novelas, nos filmes, na literatura de um modo geral. Para a gente ter uma ideia, uma das frases clássicas que eram ditas nesse momento capital, onde a honra de um homem era ofendida, um olhava para o outro e aquele que era ofendido dizia pistolas ao amanhecer. E aí então isso já significava, de alguma forma, a contratação de um duelo para que pudesse fazer com que a honra que foi manchada, seja por que motivo for, fosse restaurada. Arthur Schopenhauer, que é um filósofo alemão, que é contemporâneo ali de Kardec, ele desencarnou em 1860, ele tinha assim, uma visão interessante do mundo, normalmente sem muito otimismo, mas ele dizia que a honra é objetivamente a opinião dos outros acerca do nosso valor, e subjetivamente o nosso medo dessa opinião. Então a honra está muito conectada com o orgulho, muito conectada com a vaidade, e daí então toda vez que a nossa vaidade, o nosso orgulho acaba sendo provocado, ele instintivamente reage para poder fazer com que aquilo que foi dito negativamente seja revisto. Então, devido a essa questão do orgulho fazer parte da nossa natureza e sempre nos levar a determinado tipo de comportamento para fazer com que nós nos mantenhamos valorizados, nos mantenhamos numa condição superior àqueles que são os nossos adversários, os nossos opositores, nós então reagimos das mais diversas formas. Quando se trata de agir de uma forma instintiva na nossa fase primitiva, a violência é aquela que mais se destaca. Então era necessário que, através do duelo, nós mostrássemos a nossa força, mostrássemos o nosso poder, destruindo aquele que se colocou na condição de adversário. Uma pequena introdução para entendermos como funcionavam os duelos. Tem um texto interessante que fala sobre essa questão. E ela descreve da seguinte forma: o desafio está lançado a partir do momento em que há a ofensa. Recusá-lo deixaria você marcado como um covarde para o resto da vida. Você vai ao local escolhido, encarando o adversário a uma distância de 20 passos. Suas pistolas de duelo estão carregadas. Um ou os dois podem ficar gravemente feridos ou serem mortos naquele dia. Os médicos estão em pé ali para, se possível, atender o ferido, enquanto seus amigos olham um para o outro cuidadosamente. Por que tudo isso está acontecendo? Porque você achou o chapéu dele engraçado. Duelar, uma demonstração de duas pessoas, geralmente com espadas ou armas, representava grande parte de muitas sociedades, moldando as suas vidas e mortes de dezenas de milhares de nobres ricos, cavaleiros das cruzadas, políticos proeminentes e cowboys empoeirados do Velho Oeste. Mas, por toda a sua importância, o duelo também representa um instinto masculino de competir e derrotar outras pessoas, levando a um extremo absurdo, homens querendo matar ou morrer, pelas mais inconsequentes razões, tudo por um desafio. Então essa é uma pequena introdução a respeito dessa prática, em que fazia-se necessário para que o homem tivesse ali uma posição honrosa perante a própria sociedade. Então, como a gente viu,
os motivos eram os mais banais que se podia imaginar. Um tropeço, um empurrão, um comentário, uma ofensa um pouco mais grave, como você mexer com a esposa do outro. E os homens se colocavam nessa condição. Algumas mulheres naquela época, naquele período passado, Idade Média, né, nessa época mais moderna também, algumas mulheres se aventuravam nessa prática do duelo, mas era muito raro de acontecer. Mas isso era muito mais do homem, porque ele tinha essa necessidade, né, por uma sociedade patriarcal que exigia do indivíduo uma posição de respeito perante os seus semelhantes. Quando ele então tinha sua honra manchada, a única forma de restaurá-la vinha através, né, olá pessoal, bom dia. A única forma de restaurá-la seria através da morte. Então, ou ele se colocava na condição de morte, ou ele morria com honra também, porque a morte no duelo também era uma morte honrosa. Porque, afinal de contas, só o fato dele ter se colocado, se exposto daquela forma, naquela situação de perigo, já era o suficiente para que ele tivesse a honra restaurada. A consequência disso tudo, viver ou morrer, era apenas ali o desenrolar da história. Kardec, quando ele traz para nós aqui esse tema, lembrando que, vivendo no século XIX, ele tinha ali um contato mais próximo com essa situação, daí então ele ter acrescentado aqui no Livro dos Espíritos esse tema para ser estudado. Então ele fala aqui para nós de um modo prático, né, daquilo que acontecia, o que raramente acontece hoje, como nós dissemos no início. Então a gente vai estudar aqui um pouquinho sobre esse comportamento naquela época, mas a gente vai aproveitar esse tema e falar sobre os duelos atuais, que acontecem com muito mais frequência do que a gente imagina. Mas inicialmente Kardec fala sobre a lei de destruição, onde o homem se colocava naquela condição de assassino, ou se colocava na condição de suicida, já que ele se expunha àquela situação, e aí então destruía a si mesmo ou destruía o seu semelhante. E quando a gente fala sobre destruição, inevitavelmente nós temos que falar sobre as consequências morais dessa situação. Porque, embora a sociedade aceitasse naquela época o duelo como algo legítimo, se por acaso houvesse alguma autoridade que tivesse ali presente para poder impedir que aquilo acontecesse, ou chegasse e presenciasse o duelo até o seu termo, aqueles que participavam, naturalmente os sobreviventes, os dois ou apenas um, eram só repreendidos, porque era uma prática natural para aquela época. Então não havia prisão, não havia condenação. Hoje, nos tempos atuais, se isso acontece, a gente sabe, né? A polícia vai e prende os dois por tentativa de assassinato, por tentativa de homicídio, ou homicídio duplamente qualificado, porque ele tinha motivo e depois ele planejou, etc. e tal. Então, aliás, nosso Código Penal já atinge diretamente a essa situação. Então, mas naquela época não, a sociedade aceitava isso tudo. Então era natural que os duelos acontecessem, era natural que alguém morresse naquela época, e se isso sempre acontecia, principalmente nas famílias mais nobres, porque a gente lembra que quanto maior é a sua escala social, maior a sua posição na escala social, maior também é a força da sua honra, a força do seu orgulho. Porque normalmente aquelas pessoas que vivem numa condição apenas de sobrevivência, né, tendo ali apenas o básico, o seu orgulho não se encontra muito estimulado. Então, alguma vez ou outra ele briga para poder ali, né, porque o orgulho é uma situação natural do ser humano. Então ele briga, ele discute, eventualmente entra numa disputa mais ferrenha, onde é levado ali à morte, né? Mas no caso das famílias mais nobres daquela época, a honra era algo fundamental. Não adianta você querer ostentar toda a sua riqueza se você não tem moral junto com os seus amigos, né? Então é exatamente isso que Schopenhauer dizia, que a honra era exatamente a posição dos outros e a importância que nós damos para essa opinião. E lá era assim também, quando você andava e sorrisos jocosos, comentários sussurrados feitos pelas costas, né, era o fim para aquela pessoa, né? Então ela tinha que lavar a sua honra e esse era o motivo. Então as famílias aceitavam isso com bastante naturalidade. Mas quando a gente entra na questão moral, da questão de você tirar a vida de um semelhante, ou de você expor a sua vida a um perigo de destruição, não levando em conta o compromisso reencarnatório que o espírito tem,
por que ele reencarna, qual é exatamente a sua proposta existencial, quem são as pessoas que estão envolvidas, quais são as consequências das suas ações. Então, quando nós não levamos em consideração esse aspecto moral, tudo muda de figura. Não é apenas você matar ou morrer, mas as consequências dessa escolha, as consequências dessa ação. Kardec então trouxe para nós na questão 757, ele faz a seguinte pergunta: o duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa? A resposta dos espíritos: não. É um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Numa civilização mais avançada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates de antigamente encarados como o juízo de Deus. E aqui a gente lembra que uma descrição interessante e bastante popular também que se tem sobre o duelo é exatamente aquela música da Legião Urbana do Faroeste Caboclo, onde João de Santo Cristo saiu daquela região do Nordeste, depois foi para Brasília para tentar ganhar a vida, e ali encontrou Jeremias, que era um traficante também, que acabou depois tendo que lavar sua honra e acabou, inclusive, fazendo com que o duelo se tornasse conhecido pela mídia e fosse televisionado e as pessoas torcendo um pelo outro e coisa e tal. E aquela descrição é interessante porque ela relata fatos que acontecem fora dos grandes centros urbanos, ou mesmo nos grandes centros urbanos, quando nós temos ali um encontro entre pessoas, entre gangues, entre tribos. Então, embora hoje seja considerada ilegal, ela ainda acontece. Então, independente do comportamento da sociedade, daquilo que acontecia no passado, daquilo que acontece no presente, nós analisamos a questão moral, que é exatamente os valores do homem no decorrer da história. E nós percebemos que, embora as nossas leis tenham mudado, as tendências continuam as mesmas. Isso mostra a lentidão com que ocorrem essas mudanças, essas transformações na natureza humana e, consequentemente, também na condição de vida que nós temos hoje. Que muitas vezes nós olhamos assim para a televisão, assistindo aos programas que passam para todos nós, e aí então nós olhamos e falamos: olha, esse mundo não tem jeito, esse mundo está perdido, as pessoas estão completamente enlouquecidas e coisa e tal. E a pergunta que a gente faz é: mas isso nós já chegamos no extremo dessa loucura, dessa insanidade, ou ainda temos mais coisas para vivenciar? Como nós sabemos que a natureza não se transforma de uma hora para outra, ela não dá saltos, mas ela vivencia cada um desses passos, cada grau dessa escala, nós percebemos então que essa mudança vai demorar um pouco para acontecer. Porque se no passado, alguns séculos, nós tínhamos determinado comportamento, hoje nós temos a tendência a esses mesmos comportamentos, embora a nossa legislação tenha mudado para punir esse comportamento equivocado. Então, nós mudamos as nossas leis, mas ainda não conseguimos mudar as nossas tendências. E aí então mostra que nesses casos de duelos, quando nós falamos sobre limpar a honra, lavar a honra, manter a cabeça erguida e tudo mais, o assassínio continua sendo um comportamento absurdo, como foi colocado aqui pelos espíritos, e ele é ridículo, porque o homem, na verdade, quando ele se compromete dessa forma com o adversário e é responsável pela destruição desse indivíduo, ele acaba criando um vínculo reencarnatório com ele que depois terá que ser restaurado. Porque na verdade não é a morte em si, mas é a intenção de matar, é o desejo que ele tem de ter aquele comportamento. Então, na verdade, tudo que diz respeito à nossa existência diz respeito a um comportamento moral, a valores. Então, aquilo que a gente faz, na verdade, digamos assim, que é a ponta de um iceberg. Nós encontramos assim aquela pedra de gelo boiando, mas nós não fazemos ideia aquilo que se encontra submerso naquele oceano. Porque, na verdade, toda a questão moral é aquela que vai comprometer o indivíduo com sua felicidade ou com sua infelicidade, com os seus prazeres ou com suas dores. Então, na verdade, o indivíduo que se envolve no duelo, ele moralmente já está comprometido, antes de agir. A ação, na verdade, é apenas a consequência. E como nós temos aqui uma passagem aqui no mesmo livro dos Espíritos, tem uma citação interessante de Kardec, quando ele diz para nós que é sobre o roubo, sobre você violar a propriedade de alguém. Então, na verdade, o roubo em si é apenas a oportunidade que surgiu de furtar-se alguma coisa.
Mas, na verdade, a tendência do indivíduo de roubar é isso que faz com que ele se coloque naquela faixa evolutiva inferior. No caso de um duelo, você pode até matar alguém, mas a tendência de matar já se encontra presente. Aqui na questão 758, coloca-se para nós aqui: o duelo pode ser considerado como um assassínio por parte daquele que, conhecendo sua própria fraqueza, está quase certo de sucumbir? Os espíritos respondem: é um suicídio. Ou seja, em nome da honra, mais uma vez, então quando nós estudamos sobre o suicídio, sobre o autoextermínio, sobre a autodestruição, normalmente nós buscamos ali as causas mais drásticas, as causas mais complexas, como um indivíduo que por acaso tem a honra ferida, né, no caso que a gente vê bastante acontecer, e não faz muito tempo, como por exemplo no Japão, quando a gente fala sobre o suicídio baseado no orgulho, no desequilíbrio, como a gente vê no Oriente Médio, no suicídio da perda de uma pessoa amada, do suicídio de uma doença, de uma psicopatologia. E naquela época, quando a gente se falava sobre o suicídio, também era por motivo fútil. Porque a gente lembra que o suicídio por si só é, sem dúvida nenhuma, uma violação às leis de Deus. Mas nós temos ali os atenuantes e os agravantes dessa ação, ou seja, que pode fazer com que aquele suicídio possa levar a um sofrimento maior ou menor. Se por acaso eu sou levado a esse suicídio por um desequilíbrio que me tira o bom senso, que me tira a referência, né, de uma vida equilibrada, de uma vida saudável, isso tem como atenuante, porque eu não estava ali detentor da minha saúde mental. Mas quando o suicídio é motivado por uma futilidade, aí então eu sofro o agravante desse ato pela motivação que eu tive. E naquela época, quando os indivíduos se colocavam nessa situação de duelos, então imagina que eu estou com a minha namorada, de repente alguém pega e mexe com ela. E até hoje acontece isso, né? A gente lembra que se por acaso um homem, né, as mulheres hoje já mudaram um pouco esse comportamento também, né? Imagina um casal andando num shopping center, andando num local público, e de repente um homem, uma outra mulher acabam mexendo com essa pessoa, que é a nossa companhia, né, a companhia masculina ou feminina, seja lá como for. E aí então a primeira ação que a gente tem é olhar feio, daquela rosnada, daquela encarada para ver o que vai acontecer, e se por acaso isso não for o suficiente, vamos às vias de fato, né, estufamos o peito e vamos para cima. Naquela época também era assim, só que na verdade era um pouco mais extremo. O indivíduo olhava para a cara do outro, normalmente tirava aquelas luvas brancas e dava ali uma leve esbofeteada na cara do adversário, e isso já significava que o duelo estava marcado. Apenas faltava agendar a data e o local, mas o compromisso já estava fechado. E hoje a coisa já acontece dessa forma também. Então, quando eu me via naquela situação, e sabendo que eu tinha que ter uma atitude diante daquilo tudo, não basta apenas eu simplesmente ignorar e falava assim: olha, não repara, deixa quieto, vamos em frente que está tudo bem. Mas não, algumas vezes era cobrado não apenas pelas pessoas que estavam próximas, como até mesmo pelos companheiros. A mulher olhava para o homem e falava assim: mas você não vai fazer nada com o que ele falou? Aí o homem tinha que tomar uma decisão, e aí então ele se comprometia nesse duelo, mesmo que ele fosse fraco, mesmo que ele não tivesse habilidades. Então ele se comprometia e naturalmente era levado ao assassinato, né, levado à morte. E aí nesse caso se coloca como suicídio, porque ele, antes de entrar naquela situação, ele já ia com um certo temor, porque sabia que ele era fraco perante o seu adversário. E aí então viria como consequência exatamente a sua própria destruição. Então ele deliberadamente se comprometeu, motivado pela honra, por aquele orgulho ferido, e que tinha que tomar uma atitude. E aí então coloca-se como suicídio. E como todo suicida, a gente sabe que as consequências são bastante drásticas. Não apenas, mais uma vez, é importante a gente insistir nessa questão, porque quando nós falamos sobre espíritos suicidas, a nossa preocupação é sobre as dores que esse espírito sente pelo fato de sentir ali a decomposição do seu corpo, pelo fato de carregar uma carga fluídica muito grande e vivenciar toda aquela tortura moral,
Mas muito mais do que isso, é exatamente o motivo que o levou ao suicídio que continua atormentando. Porque quando se comete suicídio, a intenção é você apertar um botão e desligar a mente para não pensar mais naquela situação. Algumas vezes, diante de situações que são complicadas para todos nós, né, na nossa vida, né? Pois é, você está imaginando já, né, Ju? Pois é. Mas não dá, né? Faz parte da nossa natureza. E aí então, e faz bico também, né? Dá aquela rosnada e depois faz um bico de um palmo, assim, para poder. Como se o outro tivesse culpa, né? Mas então, quando a gente fala sobre essa ideia do suicídio, hoje nós temos situações que muitas vezes são bastante difíceis para nós, situações que nós temos que enfrentar, que a vontade que se tem é de ficar dormindo o tempo todo. Então tem pessoas que não saem da cama porque preferem ficar dormindo, pessoas que tomam remédio, isso acontece com todos nós. Dependendo da situação, a gente tem aquela vontade de não ter vontade de levantar da cama, de continuar dormindo. Por que isso tudo? Que é uma forma de nós desligarmos os nossos pensamentos daquela situação que nos provoca algum tipo de dor. Então nós queremos ficar com a consciência apagada para não vivenciar aquela tortura moral que nos toca naquele momento. Em casos mais drásticos, quando o indivíduo tenta uma fuga daquela situação, ele busca então a sua autodestruição, também com a intenção de desligar a sua consciência, os seus pensamentos daquela situação. Porém, nós sabemos, como já colocamos, no mundo espiritual, o indivíduo que após o autoextermínio, porque ele destrói apenas o seu corpo, ele continua não apenas sofrendo as consequências da autodestruição, como os pensamentos que o levaram, né, àquela situação continuam mais ativos ainda. Então ele continua pensando nas mesmas coisas, sofrendo pelas mesmas coisas e ainda somado com as consequências da autodestruição. Então, na verdade, nós lembramos que o suicídio, nesse caso, é a mesma coisa. O indivíduo continua fugindo daquela situação, a sua honra ferida, o seu orgulho ferido, e no mundo espiritual sofrendo ainda todas as torturas decorrentes dessa escolha. Por isso, então, quando se tomava uma decisão dessa forma, e a gente vai ver nos duelos atuais da atualidade situações bastante semelhantes a essa, o indivíduo acaba simplesmente sendo movido pelo seu orgulho ferido. Como desdobramento dessa questão, na 758A, Kardec ainda pergunta assim: e quando as probabilidades são iguais, é um assassínio ou um suicídio? Porque primeiro o indivíduo é fraco. Se ele se coloca com alguém mais forte, é mais ou menos aquela história das crianças brigando na escola. De repente, por causa de um bullying, como a gente viu, inclusive teve ali um vídeo que ficou bastante popular no YouTube de um garoto que era mais forte, que era assim tinha um físico bastante avantajado, mas assim era uma pessoa bastante quieta, bastante tímida, era sempre assediado, né? Era sempre ali provocado por um outro garoto. Até que chegou uma hora em que ele ficou enfesado e tomou uma decisão e acabou machucando o outro garoto também para poder limpar a própria honra. Então nós sabemos, começando desde a infância, para quem trabalha com educação, para quem tem filhos, a gente sabe o quão as crianças são cruéis umas com as outras. Né? Então, nesse caso, nós percebemos assim que elas sempre gostam de provocar, gosta sempre de zombar do outro garoto, por causa daquilo que ele está vivenciando. Então, inevitavelmente, ele acaba se envolvendo numa situação para poder limpar a própria honra. Afinal de contas, como a gente colocou no início, o orgulho, a nossa honra faz parte da nossa natureza. E aí então o garoto se coloca: olha, eu vou enfrentar aquele cara. E vou começar a bater nele, vou começar a chutar, mesmo que eu apanhe, eu vou fazer alguma coisa. E inevitavelmente acaba apanhando. E por que ele acaba apanhando? Porque ele tem um físico menor, porque o outro é mais atrevido, porque o outro tem um instinto mais agressivo, e aí, então ele acaba se machucando e indo para a escola, para casa depois chorando, apanhando, né, com cicatrizes, com hematomas e tudo mais. Então ele, para poder lavar a própria honra, ele toma essa atitude. Então a gente vê que na natureza humana isso o acompanha desde os tempos mais antigos. Naquela época era morte, hoje é uma briga na escola, hoje é uma briga de trânsito. A Ju colocou, né? Eu acho isso doloroso. Penso que marca muito a vida da gente, dos jovens, sim. Mas marca muito mais, Ju, quando o círculo social onde aquela criança vivencia acaba estimulando
Quando um pai chega assim, se chegar aqui em casa chorando porque apanhou, vai apanhar de novo. Então, na verdade, dentro das próprias famílias, essa questão da honra acaba sendo estimulada, fazendo com que a criança seja obrigada a reagir para poder ser reconhecido pelos próprios pais. Né? Então, nós temos ali o comportamento social que é assim. A Vaninha coloca que eu sempre orientei meus filhos para não fazerem isso. Eu sempre falei para eles se colocarem no lugar do outro, para ver se gostariam de ser tratados com deboche. Né? Pois é. A Marcinha lembrou também aqui, né? Tem mães que falam, né? Bateu, levou. É a mesma coisa. Tem pais que cobram, tem mães que cobram, tem irmãos, colegas de classe que cobram, né? Então a mesma coisa que nós vemos hoje acontecendo na escola, nós víamos naquele passado na sociedade medieval, na sociedade moderna, que falava exatamente dessa mesma forma. O Francis lembrou, né? O pai quer ver seu filho um macho, né? Exatamente. E muitas vezes esse macho acaba sendo um macho assassinado. Acaba sendo um macho suicida, porque ele tem que fazer alguma coisa pela cobrança moral, porque não tem a compreensão daqueles que são os seus afins. Então, no caso aqui para nós, sobre as probabilidades, quando as probabilidades são iguais, se ele é um assassínio ou um suicídio, os espíritos colocam que pode ser uma coisa e pode ser outra. Porque, na verdade, você se colocando naquela questão, quando você tem ali a igualdade entre os jovens, você pode machucar e sair machucado, no caso das crianças. No caso de um duelo mortal, você pode matar ou ser morto. Se você mata, você é o assassino. Se você morre, você foi suicida. Porque aquela situação não precisava acontecer. Foi uma escolha que se fez. E sendo uma escolha, tem ali as suas consequências. Eduardo colocou: as crianças violentas de hoje são os pais de amanhã. Imagina que exemplo darão, né? E os pais agressivos de hoje, né, Eduardo, foram as crianças agressivas de ontem também. Ou seja, é um círculo vicioso que a gente só consegue quebrar através de uma educação moral, através de uma evangelização. E quando se fala em evangelização, não falamos de religiosidade. Nós falamos sobre valores que devem ser inseridos de acordo com as referências que se tem. Daí então essa coisa de você conversar com a criança, de você educá-la, de você instruí-la, para fazer que ela entenda que os valores nobres que ela tem valem muito mais do que a honra que ela acredita, né, que essa honra, como a gente viu de Schopenhauer, que fala sobre as opiniões dos outros. Esse é o problema que a gente acaba enfrentando. E Kardec faz um comentário sobre essa questão. Em todos os casos, mesmo naqueles em que as possibilidades são iguais, o duelista é culpável porque atenta friamente e com propósito deliberado contra a vida do seu semelhante. Em segundo lugar, porque expõe a sua própria vida inutilmente e sem proveito para ninguém. Nós tivemos um estudo que falava sobre o suicídio, aqui no Livro dos Espíritos. E Kardec colocou uma situação interessante. Ele disse: é considerado suicídio quando uma pessoa se coloca a sua vida em risco para salvar uma outra pessoa? Nós vemos muito isso, né? Tivemos ali casos, principalmente ali de bombeiros, de pessoas que trabalham em segurança e tudo mais, em salvamentos. Você se colocar numa situação para salvar outra pessoa e você acaba desencarnando por isso também. Ou seja, você sabia que aquilo podia acontecer, você se expôs àquele risco e aconteceu o pior. A pessoa desencarnou. E Kardec perguntou: isso é considerado um suicídio? A resposta foi exatamente essa que eles deram. Eles disseram que o suicídio é uma intenção que você tem de se autodestruir. Quando você se coloca, né, ela foi salvar uma criança no bombardeio, né? Então o espírito Sheila, a biografia que a Florzinha está lembrando ali. Então, na verdade, o espírito que se coloca nessa condição de heroísmo, que é um risco que se corre, mas ele acaba depois tendo essa necessidade de fazer alguma coisa para poder salvar o semelhante, isso não é considerado um suicídio. Então, ou seja, aquela morte não foi sem proveito algum. Ela tinha um objetivo, ela tinha um propósito que infelizmente não deu certo, mas a intenção que foi considerada naquela situação, enquanto que num duelo, quando você se expõe a uma situação de morte, naquele caso, simplesmente para poder lavar a própria honra, coloca exatamente isso: não tem proveito para ninguém, nem mesmo para o próprio indivíduo. Porque se ele mata, ele se compromete por ser assassino. Se ele morre, ele se compromete por ser suicida. E os dois estão ali vinculados naquela situação. Então isso no passado. A Sandra colocou aqui: na Itália, agora a garota deu sua boia salva-vida, deu a um velho, né, lá no navio também, né? A mesma coisa. Eu não sei se ela chegou a desencarnar, Sandra. Né? Ela está sendo heroína aqui na televisão, né?
Ela morreu, né? Pois é, exatamente aquilo que a gente viu. No caso dela, tentou salvar uma pessoa e acabou desencarnando ali, né? Se a intenção dela, se a intenção que ela teve foi exatamente de salvar a vida daquela pessoa, não querendo se destruir, então certamente a vida dela no mundo espiritual foi muito valorizada. O Armando colocou, muitas das vezes nem se pensa nas consequências, simplesmente salva, né? É um reflexo que se tem. É uma ação impulsiva que o homem tem, ou que algumas pessoas têm, de agir em benefício dos outros. Ao mesmo tempo que nós temos pessoas que são indiferentes a essa situação de sufoco, de desespero, né? E isso pode ser desde o extremo de salvar a vida de uma pessoa até você acolhê-la diante de um sofrimento, né? A Ju colocou, às vezes, achando que poderia nadar, mas aquela água gelada não aguentaria nem 5 minutos, né? Pois é, né? Não tinha essa noção, né, Ju? Porque não tinha contato. Então aqui coloca para nós exatamente isso, né? Expor a própria vida inutilmente e sem proveito para ninguém. Esse é o despreparo que se tem. Na questão 759, pergunta Kardec qual é o valor do que se chama ponto de honra em matéria de duelo. E os espíritos respondem com uma forma bastante objetiva. E eles dizem, o do orgulho e da vaidade, duas chagas da humanidade, que são frutos, na verdade, frutos do egoísmo. Porque o egoísmo significa o homem valorizar-se acima de todas as pessoas. Então eu sou mais importante, eu sou o mais especial, eu mereço, eu preciso, eu faço. E é então do egoísmo nasce o orgulho, que é a autovalorização, e a vaidade, né, de alimentar os próprios caprichos. E é então por causa dessas chagas da humanidade nós temos exatamente ali as motivações que levam o homem a esse tipo de comportamento. E Kardec estende um pouco mais essa questão, na questão 759A, quando ele diz para nós assim, mas não há casos em que a honra está verdadeiramente empenhada e a recusa seria uma covardia? E é interessante, né, porque o que Kardec coloca para nós é que uma situação em que você precisa realmente se defender, para você não ser ridicularizado, para você não perder a posição que se ocupa naquele grupo social. E os espíritos respondem para nós assim, dizendo que isso depende dos costumes e dos usos. Cada país e cada século tem a respeito uma maneira diferente de ver. Quando os homens forem melhores e moralmente mais adiantados, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando ou se fazendo matar que se repara uma falta. Então, nesse caso, a gente lembra como colocamos aqui há pouco, falando que muitas famílias exigem aquele comportamento de honra, aquele comportamento de coragem diante de situações banais que nós temos hoje, né? Porque é muito comum, né? Olha, uma pessoa te ofendeu lá no trabalho, aí chega em casa, mas você não falou nada, você não reagiu? Você ficou com essa cara aí simplesmente no silêncio? Ou seja, essa cobrança é constante, né? E cada sociedade cobra de uma forma diferente, de acordo com com os seus valores, cobra uma atitude e muitas vezes tem ali as suas práticas para poder fazer com que essa honra seja lavada. No caso do Japão, por exemplo, a gente lembra que quando um indivíduo comete um erro e ele é ridicularizado publicamente, a atitude de honra que ele tem é o suicídio, o chamado harakiri. Ele pega ali aquele punhal cerimonial, crava no seu abdômen e simplesmente morre. Porque a sociedade exige dele que ele tenha a honra de se matar pelo erro que ele cometeu. Ao mesmo tempo que nós tínhamos ali na Europa, aquele mesmo caso, de pessoas ali que se colocam na posição de duelo, se expondo contra o adversário para poder se destruir, ou para poder destruir o adversário para lavar a própria honra. Eduardo colocou, em nenhum desencarne fora o suicídio acontece sem uma previsão do alto. Né? Então, quer dizer, a partir do momento que você se expõe, né? E nem mesmo caso também, Eduardo, não é nem o suicídio, a gente pode ir um pouco mais além, conforme nós já estudamos numa outra situação. Nós temos pessoas que se expõem ao risco, porque o suicídio, como a gente lembra sempre pela sua própria definição, é a intenção que eu tenho de me destruir. Só que muitas vezes eu me coloco em risco, como por exemplo eu me embriagar e sair dirigindo. Eu não tenho intenção de morrer, mas eu acabo ali me autodestruindo. Então, na verdade, eu desencarno por negligência, mas não pelo suicídio, que tem ali consequências diferentes.
Eu sofro muito mais pela minha irresponsabilidade, pela falta de valorização pela vida, do que pela intenção de me destruir. Nós tivemos uma questão interessante de pessoas que nos procuraram, perguntando o seguinte: essas pessoas que praticam esportes radicais podem ser consideradas suicidas? E quando se fala em esportes radicais, nós temos um campeonato, uma Olimpíada praticamente, de esportes radicais, né, os X Games, os Extreme Games, que acontecem em alguns países, que tem aqueles Extreme Games que são de verão e aqueles que são de inverno. E temos ali atletas que fazem verdadeiras loucuras, com motocicletas, com skates, com snowboards, com um monte de coisa que eles utilizam, com os equipamentos dos mais diversos, que se uma pessoa comum vai fazer aquilo, pode ter certeza que ela vai se arrebentar. Saltar naquelas rampas, né? Às vezes eu brinco com o filho da Vaninha, com o Miteco, garotinho ali que adora o skate, quando tem esses jogos, né, que mostram aquelas mega rampas enormes de 30 metros de altura, e aqueles jovens lá saltam naquela altura toda sem imaginar o que vai acontecer do outro lado. Se a gente salta, se coloca no pé no skate e desce aquilo tudo, certamente a gente vai se esborrachar. Mas aqueles jovens fazem isso, viram piruetas e tudo mais. E se acontece de um deles desencarnar? Como é que a gente vai considerar aquele espírito como um suicida? Certamente que não, porque ele não teve a intenção de se matar, mas sofre pela negligência. E isso também não é previsto, porque é um indivíduo que pelo seu livre-arbítrio se expõe àquela situação. Temos ali jovens com moto, aquelas motocicletas que a gente vê, vira de ponta cabeça, leva tombos, se quebra todo, quebra a costela, quebra braço, quebra a clavícula, quebra a perna, às vezes machuca a cabeça e não sei o quê. Né? Ele sabe do risco, mas o que classifica como o suicídio, Ju, é exatamente assim: olha, eu não quero mais viver. Só que nesses jovens a vontade de viver é tão grande, só que eles querem viver através de fortes emoções. E muitas vezes acaba fazendo exatamente o contrário. A vontade de viver é tão grande que eles acabam destruindo a própria vida. Né? Então temos ali essas situações que são bastante drásticas. Né? E aí no caso, por exemplo, seria mesmo que um alcoólatra fumante, também poderia ser considerado dessa forma. É uma morte mais lenta, né? É uma morte mais lenta, mas não deixa de ser morte. Né? Eu acho que tem uma ação inconsciente aí. Né? Eu ainda estou avaliando isso. Olha, Ju, a gente pode dizer assim, quando se estuda essa questão do suicídio, é importante a gente avaliar em todas as circunstâncias em que aquilo aconteceu. Um atleta que faz isso, certamente ele não tem essa intenção. Na verdade, o que ele quer é fama, o que ele quer é sucesso, o que ele quer é o prazer, é a adrenalina. Imagina um paraquedista que salta e o paraquedas não abre. Ele pode ser considerado um suicida? Certamente que não. Ele quer apenas viver fortes emoções. E, na verdade, isso mostra a conexão que o indivíduo tem, muito mais com o mundo físico, porque ele quer viver sensações fortes que essas situações podem oferecer, do que se preocupar com o mundo espiritual. Né? Um desejo do perigo, exatamente. Né? Então, quer dizer, é uma autodestruição? Sim, mas você considera como suicídio? Já não entra nesse caso. Né? Bom dia, Elcio. Deixa eu ver aqui também que vocês colocaram. A Márcia colocou ali em cima: às vezes, sem pensar, fazemos isso praticamente sem querer. Né? Então, nesse caso, é o caso, Ju, que a gente pode colocar do próprio Kardec. A gente lembra que no livro Céu e Inferno, foi chamada a atenção dele pelo excesso de trabalho, que ele poderia desencarnar por trabalhar demais. E aí então podia dizer que ele quase cometeu o auto-assassínio, né? Quer dizer, quase que ele se matou de tanto trabalhar, embora não fosse a sua intenção. O Francis colocou, né, pessoas do movimento espírita consideram os corredores de Fórmula 1 suicidas em potenciais. Qual a sua opinião? Exatamente, eu já pensei dessa forma, o Francis. Eu já tive num tempo passado esse pensamento de que esses atletas, tanto de Fórmula 1 como esses atletas de esportes radicais, poderiam ser colocados como suicidas inconscientes. Mas depois de estudar um pouco mais, mudando um pouco a opinião, a gente coloca exatamente isso, que são pessoas que vivem essas fortes emoções e que se expõem ao perigo de uma forma negligente, mas não como suicidas. Né? Então, quer dizer, eles são pessoas que se autodestruirão potencialmente, mas não rotuladamente você colocar, olha, eles cometeram um suicídio, porque não tiveram intenção, nenhum atleta tem intenção de viver naquilo tudo. Eles querem viver as fortes emoções e tudo mais, né? Então, é o que acontece. Então, eu já tive esse pensamento de serem suicidas, mas eu mudei um pouco. Se a gente analisar isso, vai ser bem assim.
né, de você se autodestruir deliberadamente. Eu quero me autodestruir. Eu quero fazer isso, eu quero pegar meu carro e jogar dentro de um rio. Quer dizer, eu vou cometer o suicídio porque eu sei que isso vai acontecer. Agora, se eu estou dirigindo alcoolizado, eu socorro todos os riscos de desencarnar e de provocar, inclusive, outros acidentes, mas acaba sendo de uma forma diferente, né? Então essa é a opinião que eu tenho hoje, baseado nos estudos que a gente já fez. Então aqui nesse caso, a resposta que os espíritos deram para nós, voltando um pouquinho aqui, é que cada sociedade exige, cobra do indivíduo determinado tipo de comportamento. E ele tem que cumprir, porque do contrário ele vai ficar deslocado. E por nós, como somos seres sociais, nós dependemos da relação com o nosso próximo. Né? O movimento espírita seria dentro, né, da opinião dos espíritas de um modo geral, né? E aí, então, quando a gente fala sobre essa questão dos hábitos, né, você tem que cobrar, por sermos seres sociais, nós temos ali quase que a obrigação de agirmos conforme a atitude da maioria. Então, se todos agem dessa forma, eu também preciso. Se eu não, vai com Deus, não. Se eu não tiver esse comportamento, eu vou ficar deslocado. Eu vou ficar simplesmente excluído. E essa exclusão, para mim, será extremamente penosa. Né? Será extremamente penosa. E aí, então, sendo extremamente penosa, eu não vou fazer essa opção. A Beth colocou, os espíritos nos dizem que o que vai pesar na balança é a intenção com que você comete qualquer atitude. Né? Exatamente o que Erasto coloca. Né? Deus nos julga pelas nossas intenções. Então essa aqui é a colocação que nós temos que reforçar. Kardec faz um comentário sobre essa questão. Há mais grandeza e verdadeira honra em se reconhecer culpado quando se erra ou em perdoar quando se tem razão. E em todos os casos, em não se dar importância aos insultos que não podem atingir-nos. Então essa visão que a gente tem, eu lembro sempre quando me coloco nessa situação, até onde você deve silenciar, até onde você não deve reagir a determinada provocação, e até onde isso te coloca numa condição de passividade ou de fuga de uma provocação. Aí eu coloco como referência o Chico Xavier. Eu sempre tenho como referência de comportamento, nas mais diversas situações, perguntando como ele reagiria nessa ou naquela situação. E conhecendo a sua história, das ofensas que já sofreu, das agressões e tudo mais, a escolha que ele fez, que ele fazia, era exatamente essa, do silenciar, do perdoar, do entender, compreender a posição daquela pessoa, embora algumas vezes nós sejamos motivados a termos ali algumas atitudes. Mas sempre com coerência, sempre com equilíbrio. Porque, do contrário, a gente tem que também, aquele não educativo, né, a gente lembra sempre na relação com as nossas crianças, né, e também com os nossos familiares e pessoas que convivem conosco, de muitas vezes você dizer um não é necessário. Mas muitas vezes essa resposta que nós damos, essa reação, vem motivada exatamente por nós nos sentirmos ofendidos. E a ofensa, nós lembramos, é sempre resultado do orgulho ferido. Certa vez perguntaram para Gandhi, depois de uma agressão que sofreu de um dos soldados que estavam ali controlando as manifestações na Índia, naquela época dele, e perguntaram, mas Gandhi, você não vai perdoar aquele rapaz? E ele respondeu, mais ou menos assim, contando a história, que eu não preciso perdoá-lo, porque eu não me senti ofendido. Então, na verdade, a ofensa também é fruto do nosso orgulho. E toda vez que nós nos sentimos ofendidos, o nosso orgulho exige uma contrapartida, exige uma reação. Se por acaso nós entendemos que a honra não é simplesmente a opinião dos outros, e a nossa reação diante dessa opinião, a importância que nós damos a essa opinião, conforme Schopenhauer, nós colocamos que honra, na verdade, são os valores e o orgulho de carregar dentro de si esses valores. Então eu sou uma pessoa pacífica e me orgulho disso. Então não importa o que façam, eu não vou reagir dessa forma. Se eu tiver que tomar uma atitude, eu vou tomar uma atitude mais equilibrada possível e não simplesmente motivada pelo impulso, pela destruição. A gente lembra aquela passagem do Evangelho que fala sobre dar a outra face, e essa dar a outra face não significa você dizer pode bater de novo que eu não vou reagir.
Significa, eu não vou deixar você bater de novo, mas eu não vou responder da mesma forma. Então atitudes serão tomadas para que isso não aconteça mais. Então, nós estamos ainda aprendendo, nós estamos ainda desenvolvendo formas de nos colocarmos nas situações comuns do nosso dia a dia. Porque instintivamente nós sabemos como agir. Basta a gente pegar aquilo que está mais próximo e jogar na cabeça do outro que tudo se resolve. Agora, de uma forma racional, nós precisamos não apenas medir as nossas atitudes para saber o que a gente vai fazer, projetar no futuro, né, quais serão os desdobramentos das nossas atitudes, mas saber conviver com a sensação de agir daquela forma. Que essa é a parte mais difícil. Porque se no passado eu reagia instintivamente, hoje eu não vou reagir mais. Mas a questão é, quando você não reage, o que você sente? Isso te incomoda? Isso não te incomoda? Você se sente bem ou fica se mortificando por causa disso? Aquele duelo mental, nós estamos falando de duelo, a gente lembra que o duelo mental é a pior coisa que existe. Quando saímos de uma situação que é bastante truculenta, que nos provoca um certo desequilíbrio, e a gente reage de uma forma, pelo menos tentando ser equilibrado, na nossa mente aquela situação continua se perpetuando. Por que eu não disse isso? Por que eu não falei aquilo? Como é que eu podia me esquecer de agir dessa forma? Por que eu não tomei aquela atitude? Então a gente fica se mortificando por causa disso. E tem pessoas que sentem, que somatizam esses pensamentos, sofrendo de uma forma terrível. Então, na verdade, nós estamos entrando numa fase onde as nossas condutas estão se modificando, as nossas condutas estão se transformando, mas nós precisamos saber aprender a lidar com elas também. E é aí que entra essa questão psicológica de saber, eu preciso ter convicção dos meus valores. Porque eu não preciso agir de acordo com a forma como os outros dizem que eu tenho que agir. E quando se fala os outros agirem também, nós falamos até do próprio Evangelho. O Evangelho diz que tem que agir assim. Mas como eu me sinto agindo dessa forma? Então, na verdade, é uma educação moral que nós precisamos nos submeter para podermos agir da forma mais equilibrada. Porque se externamente eu me comporto dessa forma, interiormente eu me conformo de uma forma oposta. Muito bem, isso é muito positivo, porque eu já consegui segurar as minhas atitudes. Mas muito mais do que segurar as minhas atitudes, eu preciso, vamos dizer assim, preciso absorver de fato a importância daquele comportamento, daquela atitude. Porque do contrário nós vamos enlouquecer. Quantas pessoas vão a terapeutas e começam dizendo que não aguenta mais porque tenta não reagir? Dentro do próprio meio doutrinário é assim, a gente fala que a gente tem que ser pacífico, a gente tem que ser manso, a gente tem que perdoar, a gente tem que responder e tudo mais, mas dentro de nós essa situação acaba sendo terrível. Ou seja, o nosso orgulho está entrando em choque com a nossa razão, com os nossos valores. Porque de um lado eu quero me comportar dessa forma, do outro lado eu não consigo aceitar esse comportamento. Então ali dentro de nós, aqueles elementos da nossa consciência que começam a entrar em choque. Então nós estamos passando por uma fase de transição bastante complexa nos tempos atuais, que nós precisamos estudar, nós precisamos praticar, nós precisamos entender o porquê de determinada reação. Porque se eu me comporto dessa forma, a reação dos outros não vai ser semelhante à minha. Se todos no mundo te escolhessem assim, olha, a partir de hoje, todos nós vamos perdoar, todos nós vamos ser mansos, todos nós vamos ser pacíficos. Ótimo, todo mundo está tentando. Só que quando eu estou tentando e os outros não estão, como é que eu vou vivenciar isso tudo dentro de mim, do meu psiquismo? Essa é a questão difícil. Por isso que a gente fala que quando se fala em reforma íntima, o trabalho da reforma íntima é extremamente complexo e extremamente difícil. Precisamos entender o nosso comportamento, precisamos entender as consequências, precisamos valorizar muito mais as nossas intenções, os nossos objetivos, do que a reação dos outros. Aquele não educativo ainda é necessário, mas eu posso dizer não de várias formas diferentes. Pois é, exatamente, né? Um trabalho dificílimo de ser feito, mas faz parte. Quando nós pegamos, como eu coloquei para vocês, um exemplo de Chico Xavier, que ele reagia daquela forma, a gente não sabe exatamente como acontecia isso no íntimo dele. Aquela história que ele tinha de ele ter sofrido uma ofensa e levado uma cusparada no rosto, depois de não ter satisfeito a vontade de uma pessoa. E aí então ele leva uma ofensa daquela, e Emmanuel diz, não se preocupe porque aquela irmã está desequilibrada. E ele então, aparentemente,
aceitou aquela situação, entendendo, mas como a Ju colocou, o biógrafo no caso, né, o Marcel Sotomayor, disse que ele chorou lá dentro, e depois que veio essa consolação. Então, na verdade, essa postura de passividade para todos nós era extremamente difícil nessa condição que nós temos hoje, porque existe no nosso inconsciente aquele monstro querendo sair. Né? Olá, Mary sumida, bom dia pessoal que chegou. Aquele monstro querendo sair, chacoalhando as grades e gritando lá dentro, querendo quebrar tudo, querendo fazer e acontecer, mas o nosso racional começa agora a tomar conta das nossas ações. E por isso que a gente fala, nós temos ali 3 fases do nosso desenvolvimento. A primeira fase é instintiva, nós agimos de acordo com o instinto, colocamos no automático, fechamos os olhos e seja o que Deus quiser. Se quebrar tudo quebrou, se não quebrar não quebrou, não importa, o que importa é que o instinto agiu. O segundo vem o racional, quando nós começamos a pesar os prós e os contras de cada situação. E depois finalmente vem a fase dos sentimentos, onde aqueles espíritos mais nobres compreendem tudo o que acontece, sabem lidar com seus sentimentos e tudo mais. Nós, na minha opinião, estamos saindo da fase do instinto e entrando na fase da razão. E essa fase de transição para todos nós, meus amigos, é uma fase terrível. Porque, como eu coloquei para vocês, as pessoas querem mudar. As pessoas querem se transformar. Elas já não estão reagindo mais. E por que nós colocamos hoje, essa é a minha visão, que a depressão é o mal do século, final do século passado e começo desse século? Porque as pessoas querem agir de uma forma, mas a resposta emotiva para essa reação não é a correspondente. E aí o que acontece então? Elas sofrem emocionalmente. Daí então essa quantidade de depressão. Não é deprimido porque está desempregado, não é deprimido apenas porque se separou. Entra nessa condição pelos próprios relacionamentos. Ele quer levar de uma forma, mas a resposta não vem da forma como ele deseja. E isso é extremamente doloroso. Mas faz parte de um processo de aprendizado. Quer dizer, esse sofrimento para todos nós faz parte dessa lição de crescimento, de dizer assim, olha, eu sei que é difícil, mas eu vou me conter, eu vou me controlar, eu vou superar tudo isso. E faz aquela revisão dos valores, pensa lá na frente. A doutrina traz para nós ali uma perspectiva muito diferente do futuro, dizendo assim que aprenda a sofrer, sofra com equilíbrio, porque a partir do momento que você consegue superar essa dor, no futuro você vai se desprender dela. E esse futuro então vai trazer para novas oportunidades mais felizes, mais abertas. Então, saber sofrer. O bom combate, como diz para nós o nosso Evangelho, que traz aquela instrução importante, olha, o sofrimento é difícil, a convivência é complicada, as dores são atrozes, mas sofra com equilíbrio. Olhe para frente, levante a cabeça, foque no seu objetivo e continue trabalhando. Cada vez que cair, levanta de novo e vai lidando com isso. Que as situações naturalmente vão se ajustando, só que dentro do seu tempo. Algumas se resolvem rápido, outras se resolvem com mais lentidão. Mas todas elas se resolvem. E se a gente ficar se mortificando, naquele período, lamentando, olha, estou sofrendo muito agora, pensando só no agora, a gente vai baixar a cabeça, vai olhar para o chão e vai desmoronar. Sendo que lá na frente tem aquela perspectiva diferente. Então, na teoria, para nós é muito fácil, mas na prática é uma situação completamente diferente, que nós ainda estamos aprendendo a lidar. E estamos aprendendo a lidar com muita dificuldade. Então, faz parte desse processo de aprendizado. No passado, o nosso orgulho que determinava, reaja dessa forma e pronto. E só que essas reações de duelo, de agressividade e tudo mais, fazia com que nós nos comprometêssemos em existências futuras. E daí então que todo mundo vem sofrendo existência após existência e não sabe por quê. Toda encarnação é uma encarnação dolorosa. Toda encarnação é um tormento. Por quê? Porque a gente vai perpetuando esses tormentos. Chegou um momento em que a gente quer quebrar esse ciclo de sofrimento. Só que essa quebra tem ali as suas consequências, tem o seu peso. Que é exatamente essa autocobrança que o nosso instinto acaba exigindo de todos nós. Nós falávamos sobre os duelos atuais. E esses duelos atuais são bastante interessantes, porque eles podem acontecer quando nós ligamos a televisão e se fala dessa questão de honra, de orgulho ferido, de exaltar os próprios valores, as próprias capacidades. Nós ligamos a televisão e vemos isso num evento esportivo. O que é o esporte? Dentro da nossa concepção psicológica. Nada mais é do que homens, mulheres, crianças duelando entre si, para cada um manter o seu próprio orgulho, a sua própria honra.
Tanto é assim que quando você derrota o seu adversário, você ganha um troféu, você ganha uma medalha. E nós estamos tão habituados com isso que nós nos esquecemos exatamente do porquê das coisas serem assim. Quando se tem no Brasil, por exemplo, que o futebol é o nosso esporte mais valorizado, a chamada um duelo de gigantes. Os adversários se enfrentam, os arquirrivais, e assim vai colocando adjetivos para valorizar cada vez mais aquele confronto. No passado era levado à morte. Aí houve a necessidade, sabe-se lá como se chegou a essa conclusão, do homem modificar a forma de lavar a própria honra, só que se mantendo vivo. E ainda por cima proporcionando prazer e ganhando dinheiro. Hoje nós temos as lutas que vemos na televisão, pessoas se destruindo mutuamente, entram num ringue, entram numa arena, todo mundo aplaudindo do lado de fora, e a honra de sair vitorioso e ver ali estirado no chão o seu adversário, aplicando um nocaute em cima dele. Esse mesmo comportamento sai das arenas esportivas e entra no campo dos negócios, por exemplo, onde nós sentamos numa mesa de negociação e cada um querendo impor os seus valores, duelando um com o outro com os seus argumentos. E eventualmente perdendo o equilíbrio também. Quando começam ali a partir para as ofensas, a partir para as atitudes que são menos nobres. Dentro das famílias encontramos duelos, onde os indivíduos disputam o seu próprio espaço para dizer assim, quem manda aqui sou eu, quem manda aqui é você. Então nós vamos disputar para ver o que dá. E começa aquele duelo que não acontece apenas em alguns segundos. De dar aqueles 20 passos, pega-se ali as armas, apontam um para o outro e simplesmente destroem. São aqueles duelos que vão se perpetuando durante ali dias e mais dias e mais dias. E as pessoas vão se consumindo e na verdade se destruindo e não se dão conta disso. Então temos hoje duelos das mais diversas formas. O duelo das atitudes, onde as pessoas se agridem. E a gente sabe que hoje nós nos encontramos em tamanho estresse que qualquer atitude já é o suficiente para a gente explodir. Você está numa fila de banco e alguém vem e fura a sua fila, você começa a discutir rapidinho, aquilo pode sair numa agressão física, como já aconteceu. Chama o segurança do banco e vem separar as pessoas. Você está dirigindo o seu carro numa faixa, vem alguém e passa na sua frente. Você, como não vai levar desaforo para casa, afinal de contas o seu orgulho, a sua honra é o que está em jogo, né? Por mais fútil que seja, você vai acelerar, vai atrás daquela pessoa, vai fazer ela se encostar e vai tirar a satisfação. Ou seja, explica por que você fez isso, peça desculpas, porque meu orgulho precisa disso de você. Aí então começamos naquelas discussões que são banais, que são fúteis. Aí o indivíduo vai para casa com aquele aborrecimento, desconta em cima dos familiares, desconta em cima do cachorro, que não tem nada a ver com isso, vai se consumindo com o duelo mental continuando, por que eu não quebrei a cara dele, por que eu não fiz isso, por que eu não bati no carro dele. Então a gente percebe que o duelo do passado era uma forma simples de lavar a honra, mas hoje os duelos do presente são muito mais intensos do que a gente imagina. Porque eu posso até não destruir, mas eu me autodestruo. Porque eu fico carregando aquela mágoa, fico carregando aquela desaforo. E contamina todo mundo. Exatamente por isso que nós vemos hoje, Márcia, quando se fala sobre a nossa sociedade vive com valores distorcidos, uma sociedade que não tem ali, não se evangeliza, não se espiritualiza, nós vemos exatamente isso, essa loucura. As pessoas não conversam direito, as pessoas não se relacionam direito, as pessoas não se aceitam nos seus relacionamentos, as pessoas vivem sempre em tensão, sempre tensionadas, prontas para explodir. Por que isso tudo? Porque a gente não entendeu ainda que somos nós que causamos essa mesma situação. Não é um fator externo, somos nós que não sabemos trabalhar as nossas emoções. Daí então a necessidade de nós fazermos ali uma revisão de valores, e esse estudo, essa perseverança nessa filosofia que nós adotamos, e seja lá qual filosofia for, não pensemos que a doutrina espírita é a salvadora do mundo. Ela nos traz valores tão nobres como outras doutrinas também. E cada pessoa, quando ela assimila de fato os valores dessa doutrina, dessa filosofia que ela abraçou, ela começa, pela sua convicção, a encontrar o equilíbrio. Porque o que falta, na verdade, é a convicção, é a certeza. Eu sei que o futuro vai ser assim, mas não sei se vai acontecer dessa forma como eu imagino. E essa insegurança que nós temos é o que nos leva a essa instabilidade.
Porque se eu tenho certeza que vai ser assim, para que eu vou me preocupar com o presente? Se eu sei que o futuro vai ser daquela forma. E quando eu falo em preocupação com o presente, é essa preocupação destrutiva, negativa que a gente acaba construindo. Né? É a realidade, mas muitas vezes nos deixam levar pelo terrível orgulho. O orgulho, a insegurança, a incerteza. Tudo para nós é o momento, eu preciso fazer agora as coisas. Eu preciso fazer nesse momento. Eu não posso conviver com essa situação. Não são raros os psicanalistas que falam para as pessoas, olha, você está reprimindo as suas emoções e isso está fazendo com que você fique nessa situação. A partir de agora, fala tudo aquilo que você pensa, põe para fora. E aí não é uma questão de julgamento de caráter, porque eu não sei exatamente, cada pessoa reage de uma forma diferente, mas muitas vezes quando você põe para fora, a situação pode ficar pior do que estava. Só que se você segura, a situação fica pior também. Como é que você reage de uma situação em que você não sabe lidar com aquilo que você expõe, porque você põe para fora e vem as consequências destrutivas? Se você guarda, você se destrói. E aí, então, mais uma vez, entramos naquela zona de conflito, nessa fase de transição em que nós nos encontramos. Aí, nesse caso, qual é a solução? É exatamente buscar a convicção, Florzinha, que é fundamental. Porque quando você tem convicção daquilo que você deseja, daquilo que você precisa, você se mantém no equilíbrio. Dizendo assim, eu sei que eu tenho que ficar em silêncio, eu sei que eu preciso entender o desequilíbrio daquela pessoa, por mais agressiva que ela pareça, eu sei que eu deveria ter agido daquela forma, porque tentei agir do jeito certo, aquele não educativo, falei um não necessário, embora esteja me consumindo porque eu não queria fazer aquilo, mas eu sei que era necessário e essa é a minha filosofia que me mantém em equilíbrio. E como nós vivemos hoje numa sociedade, como nós já dissemos, esses valores estão ainda bastante instáveis, bastante incertos, as pessoas querem fazer uma coisa, mas não sabem como fazer. Hoje nós temos todo mundo dentro de religiões, mas as pessoas buscam essas religiões não como filosofia de vida, mas como locais de fuga. Eu preciso participar daquela religião, eu preciso ir para a igreja, eu preciso ir para o templo, como local de fuga, porque ali eu sei que eu não vou sofrer ofensa. Eu preciso ir correndo tomar um passe no centro espírita, mas na verdade eu estou fugindo da situação. Eu não estou indo lá me fortalecer para voltar para a luta. Porque aquele oásis, que essa religião, a filosofia que se abraça, ela seria como um oásis no deserto, onde eu tenho que ir, passar, me abastecer e seguir. Só que nós percebemos que as pessoas estão chegando nos oásis e não estão saindo, elas estão com medo de enfrentar. Então hoje não entenderam exatamente o sentido da fé, o sentido da crença, que ela serve para te fortalecer diante das lutas da vida. Como um pronto-socorro, exatamente, Ed, bom dia. Você vai, se equilibra, se ajusta, conserta o que está errado e volta para a rotina, porque é a rotina que é a realidade. Não adianta você brincar de viver no céu, dentro dessas instituições, sabendo que a sua vida aqui é real. Sabendo que da porta para fora as coisas continuam como estavam. Então você busca uma referência, você busca uma instrução, você busca o equilíbrio, você se espiritualiza, busca aquela força espiritual e volta para tentar corrigir aquilo que estava errado. Só que o mundo hoje não é assim. E isso não é uma exclusividade das religiões que nós não praticamos. Isso faz parte, inclusive, dentro do nosso próprio grupo. Quando você vai no centro espírita, aquele grupo cheio de gente ouvindo palestra, se emocionando e tudo mais, o que aquelas pessoas estão fazendo ali? Elas estão fugindo ou estão se abastecendo? O que nós estamos fazendo lá dentro? Se nós entendemos que lá, que a nossa realidade aqui, ela foi programada para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento, nós vamos, lemos, aprendemos, trabalhamos, respiramos fundos e voltamos. Pronto, estou pronto para outra. E é essa convicção que eu falava, Florzinha. De chegar e buscar assim, olha, eu tenho certeza que isso que eu acredito é o que vai me dar força. E é através dessa prática, através desse estudo, é que a gente vai construindo esse alicerce sólido onde a gente caminha. Mas infelizmente a gente olha para a porta de casa, para fora da porta de casa, para fora da porta do centro, e a gente vê que as pessoas não têm essa convicção. As pessoas estão perdidas. Elas querem a salvação, mas elas não sabem como resolver. Só que na verdade essa salvação, como o próprio amigo Décio colocou para nós no nosso tema livre, o que é salvação dentro da doutrina? É você se desvencilhar de todas as amarras que te prendem a essa realidade dolorosa. Só que para se desvencilhar, não é você escapar, cortar a corda e sair correndo. É você naturalmente tirar cada nó,
resolver cada situação, e aí então você se liberta. E é essa liberdade que nós podemos considerar como salvação. Então eu preciso encarar cada uma dessas situações e resolvê-la da forma que eu puder, da forma mais equilibrada, da forma mais correta possível para nós. E a gente fala possível porque nós não somos perfeitos, nós não temos soluções para tudo. Nós somos aprendizes como todas as pessoas, só que o que vai fazer diferenciar, na verdade, é a forma como nós reagimos diante de cada situação. Porque todo mundo tem problema. É a reação de cada um que vai fazer a diferença. E é essa reação equilibrada, buscando solução, buscando ali uma resposta positiva, é que vai fazer com que eu me desvencilhe gradativamente de cada uma dessas âncoras. E aí sim eu posso olhar para trás e dizer assim, eu não tenho mais pendência com ninguém, não tenho mais pendência com nada, tudo foi resolvido, tudo foi acertado e eu estou livre. Livre para ser feliz, livre para viver a minha vida, livre para construir meus sonhos. Só que hoje nós queremos abortar as nossas missões. Qual é o trabalho de você estar aqui? Viver essa dificuldade. Vai com Deus, Bério, bom dia. Qual é a missão de você estar aqui? Qual é o propósito de você estar aqui? Naquele local, com aquelas pessoas, com aquele trabalho, com aquelas dificuldades, com aquela situação. É resolver. Fugir vai adiantar alguma coisa? Não. Frase de cabeceira. Tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes. E a segunda vez é sempre pior. Então hoje não adianta a gente buscar fugas. É importante a gente buscar coragem, força, buscar soluções, buscar esclarecimento. Aí sim as coisas se resolvem. Aí não precisamos duelar mais com ninguém. Porque o duelo, na verdade, faz com que aquele que duelou continue na arena esperando o próximo duelo. Não pensemos que aquele que simplesmente, olha, eu consegui, né? A gente vê, para quem gosta de gladiadores, filmes de gladiadores, eles são escravos. São escravos da situação. Ele vai para a arena, combate alguém. Se ele saiu vivo, ótimo. Vai para a jaula e espera o próximo. Se ele morreu, morreu. Pronto. É assim que nós vivemos hoje. Nessa arena do nosso mundo hoje, a gente vai duelando acreditando que está sobrevivendo. Acreditando que está conquistando, desculpe, mas na verdade simplesmente sobrevive. Mas sobrevive mantendo naquela mesma condição. Daí então esses duelos que nós temos hoje, a gente tem que olhar. Todos nós somos duelistas de alguma forma. A gente sempre busca no nosso semelhante o nosso oponente, o nosso adversário. E a gente sempre quer disputar espaço com ele. E muitas vezes nós podemos ceder com facilidade para resolver uma situação. Podemos ali silenciar no momento que é necessário. Podemos ali dizer o não educativo da forma correta, para que as coisas vão se ajustando. Quando eu busco esses valores em mim, o que os outros fazem é um problema deles. Ah, mas porque ele foi agressivo, porque desequilibrou, porque fez acontecer. Isso é um problema dele. Eu tenho que me preocupar com as minhas atitudes, porque são elas que vão contar na direção que eu vou tomar. Essa é a grande diferença. Então, meus amigos, a gente fecha por aqui esse nosso estudo sobre o duelo, para perceber que, embora Kardec tivesse a intenção de falar sobre aquelas disputas medievais, onde as pessoas simplesmente matavam ou morriam por banalidade, nós percebemos que os duelos morais são muito mais complexos e muito mais presentes do que a gente imagina. E se a gente mantiver a nossa vigilância, de perceber assim, olha, está sendo criada uma situação de duelo, ou eu posso ir em frente, ou eu posso me retirar. Se eu me retirar, o meu orgulho vai dizer, você é covarde, você fugiu, você devia ter feito alguma coisa. E o meu valor vai dizer assim, eu não preciso fazer aquilo. Algumas vezes é necessário tomar uma atitude, mas na maioria das vezes nós não temos necessidade de agir daquela forma. Eu não preciso viver aquilo, eu não preciso fazer aquilo, eu não preciso dizer aquilo, eu não preciso pensar aquilo. E aí então, dentro dessa convicção, a gente respira fundo, mantém o equilíbrio e sente a alma lavada. Não preciso lavar a minha honra, eu só preciso lavar a minha alma. Que é exatamente através desses valores que a gente vai conquistando. Meus amigos, fechando por aqui então o nosso trabalho,